Romanos 7, 24 e 25, diz assim: Como sou miserável! Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Senhor, nós te agradecemos. Privilégio estarmos diante da Tua Palavra. Privilégio podemos ler a Tua Palavra, conversar sobre ela aqui juntos, sermos desafiados pela Tua Palavra, sermos animados pela Tua Palavra, Senhor. Muito obrigado. Obrigado porque ela também nos mostra uma realidade que às vezes não é tão bonita de nós mesmos. Que a gente não se agrada de ver, que a gente não se agrada de saber, que a gente não se orgulha, a gente tem vergonha de compartilhar. Obrigado porque a Tua Palavra nos mostra que nós somos assim. Mas muito mais do que isso, nós não estamos presos a isso. Nós temos a esperança verdadeira no Senhor e naquilo que o Senhor está fazendo e fez já em nossa vida e está fazendo em nossa vida. Então, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque a palavra também nos mostra, mas nos traz esperança verdadeira, a única esperança real. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo aqui, pelos meus irmãos. Obrigado pelo privilégio de lermos a Tua Palavra juntos. Eu peço a ajuda do Senhor e que o Teu Santo Espírito nos faça transbordar de conhecimento, mas um conhecimento não só pelo conhecimento, um conhecimento que nos leve a uma transformação de vida, de forma que a gente viva nessa terra melhor, para a glória do Senhor, desfrutando dessa terra para a glória do Senhor. Eu oro assim, eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Irmãos, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo inteiro, tá? Capítulo 7. Eu não quis dividir ele em pedaços menores, porque ele vai tratar de um assunto só, então eu não quis passar versículo por versículo, eu não vou colocar o texto aqui como eu tenho feito, versículo por versículo, do capítulo 7, mas você tem aí, então eu vou pedir para você acompanhando a sua leitura, a sua Bíblia aí, né, na sua Bíblia, conforme a gente vai falando, vai conversando sobre o texto, eu vou lendo o texto com vocês. Eu vou ler o capítulo inteiro, tá? Mas eu vou ler por partes. A primeira coisa que eu coloquei ali, que eu quero pedir para você pensar, que eu quero que você saiba. Existe uma guerra. Até existe um videozinho muito bom, inclusive um videozinho curto, do John Piper, quando ele fala sobre guerra. Na verdade fizeram, né? Era um pedaço de uma pregação dele, pegaram acho que uns minutinhos, uns 5 minutinhos, e aí fizeram um videozinho bem interessante, depois eu posso colocar lá no grupo para vocês verem. Mas que fala, que nos lembra que nós estamos em guerra. E nós estamos numa época de guerra ao redor do mundo, então a gente acaba tendo uma noção, uma ideia do que é guerra. Guerra é um conflito constante entre duas partes, né? Se você pensar tanto ali na faixa de Israel quanto na Rússia, aqueles ataques constantes, que às vezes te pega desprevenido no meio da manhã, no meio da madrugada, no meio da noite, né? E de repente você está ali descansando e você acha que está, de certa forma, tranquilo e você ouve uma explosão, né? A gente não tem vivido isso, mas em tempos atrás aí teve até um alerta, né? Um alerta de míssil. Aí abre a televisão, começa a piscar, os celulares, né? Alerta de possibilidade de míssil, né? A gente não está esperando isso. E aí dá aquela sensação assim de, e agora o que eu faço? Imagina nesses países onde estão de guerra, né? Eles estão ali totalmente inseguros, não tem para onde fugir muito, está tudo por ali. De repente explode uma bomba lá, explode um carro aqui, houve barulho de tiros ao redor.
né? Passa um avião, já fica todo preocupado, o que vai acontecer, né? Essa é a guerra. O apóstolo Paulo, ele vai usar essa expressão para a nossa vida aqui na Terra, na nossa luta contra o pecado. Eu não sei se vocês lembram, mas no capítulo 6, eu vim conversando com vocês um pouco, Paulo está falando sobre o pecado na nossa vida. Por que ele está falando sobre o pecado? Porque no capítulo 6 e 7, ele está falando sobre um processo de santificação da nossa vida. Ele não está falando sobre salvação agora. Ele já falou sobre salvação nos capítulos de 1 a 5. Ele falou, nós não éramos capazes, mas como é que Deus nos declara justos? Pela morte de Cristo. Nós morremos com Cristo, fomos libertos, fomos salvos, né? Ele nos declarou, então, justos, ele nos justificou, que a gente usa a expressão. E quando ele nos declara justos, é pela fé, cremos em Cristo, fomos salvos. Só que ele nos coloca, então, numa outra caminhada, que não sei se vocês lembram, eu falei sobre isso na semana passada. E essa outra caminhada nós chamamos de santificação, um processo diário de luta contra o pecado. Santificação é isso. Por quê? Porque quando eu peco, eu ofendo a Deus. Quando eu peco, eu estou me revoltando, me levantando contra Deus. Cada pecado, não importa qual seja, né? E quando o Senhor nos salvou, Ele nos chamou então para uma vida de santidade, de santificação. Ele disse, você é justo, porque o meu filho pagou por todos os pecados. Mas ao mesmo tempo Ele nos coloca então numa caminhada de luta contra o pecado. Isso a gente chama de processo de santificação, né? E todos nós estamos nele. Se você é crente, todos nós estamos nesse processo de santificação. E aí é que entra a ideia da guerra. Nós estamos constantemente, que o apóstolo Paulo vai falar, em guerra contra o pecado. Não é contra outras pessoas, não é contra situações, não é contra um líder ruim, não é contra o meu chefe, não é contra outros povos. A guerra que nós estamos é contra os nossos desejos corruptos que se levantam contra Deus, os nossos desejos rebeldes, os nossos desejos maus que se levantam contra Deus. A nossa guerra é contra esse inimigo que está dentro de nós, né? Tem 2 livros bem interessantes sobre este assunto que foram escritos há muito tempo atrás. Um deles chama A Mortificação do Pecado, que é essa ideia. A ideia de tentar fazer o pecado morrer dia após dia. Eu dizer não para ele. Quando eu digo não para ele, eu estou fazendo o pecado morrer, né? Eu não cedi a esses desejos. E um outro chama O Mal que Habita em Mim. E a gente vai ver esse texto aqui falando sobre isso. Por quê? Porque a luta é interna. A luta é aqui dentro. E é interessante porque uma das coisas nesse livro, né, O Mal que Habita em Mim, que eu acho bem interessante, é ele nos fazer lembrar o seguinte. Quando você está numa guerra, você tem aqueles momentos de paz, onde ninguém está atacando, e aí as pessoas estão lá respirando, tentando descansar, tentando dormir, tentando fazer as coisinhas deles e tudo mais. Então a gente está num momento assim de tensão, mas não está tendo explosões. O autor do livro que escreveu sobre o mal que habita em mim é bem interessante porque Paulo vai falar sobre isso aqui. Nós precisamos prestar atenção numa coisa. O pecado em nós, ele não descansa. Não sei se você já percebeu. Às vezes você acorda de noite, você estava dormindo, e você acorda de noite e seu primeiro pensamento é um pensamento que tem pecado de alguma forma. Ou ele é egoísta, ou ele é ganancioso, ou ele é desejando coisas que não deveriam ser desejadas. Às vezes você acorda de manhã, o seu primeiro pensamento, em vez de ser um pensamento de alegria, de louvor, de adoração a Deus, meu primeiro pensamento é, que droga, já amanheceu. Percebe? O pecado em nós, ele não descansa. Esse é o problema, essa é a luta. Nós estamos numa guerra de 24 horas por dia. Ela é constante na nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo chegou no final desse capítulo, ele diz, miserável homem que sou. Né? E eu consigo, não sei se eu consigo, né? Mas na minha mente, eu sinto essa sensação de que ele vai falar, que a gente vai chegar nessa parte, mas ele vai falando e de repente ele fala,
como eu sou miserável. Sabe aquele suspiro de tipo, o que é isso que eu vivo? Como eu sou miserável. Quem me livrará, quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? E aí ele poderia dizer, eu desisto. Mas ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. E a gente vai chegar lá. Mas a primeira coisa é a gente pensar que existe uma guerra. Você precisa saber, eu preciso me lembrar que nós estamos numa guerra sem fim. Sem fim, desculpa, ela tem fim, tá bom? Sem fim hoje. Sem fim nos nossos dias, tá? A hora que você morrer ou que Cristo voltar ou se Cristo te chamar para junto dele, a sua guerra acabou. Só paz. Aí acabou essa pressão de guerra que existe dentro de nós. Mas enquanto estivermos nessa terra, a nossa guerra ela é 24 horas por dia. Ela é constante. Tá bom? Então, nós precisamos lembrar disso. É uma guerra contra o pecado. E aí eu quero falar para vocês então, nos versículos de 1 a 6. Eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Como eu falei para vocês, eu não vou colocar todos os versículos aí, mas eu vou ler com vocês, então você pode acompanhar aí, tá? Então não vão estar aqui na tela, mas você pode acompanhar aí. Nós estamos num processo de santificação. Essa guerra chama o processo de santificação, tá? De lutando contra o pecado. E aí, nos primeiros versículos, nos primeiros 6 versículos, o apóstolo Paulo ele vai falar para a gente, ele vai mostrar para nós que as pessoas acabam se agarrando a armas na luta contra o pecado. E ele vai falar nesses primeiros 6 versículos da arma errada. Tá? Ele vai mostrar para nós a arma errada, que não é pelo meu esforço. Ele vai falar da lei. Tá bom? Então vocês vão ver nos primeiros 6 versículos aí que ele vai falar da lei. Vamos ler e depois eu explico melhor. Talvez fique mais claro assim. Capítulo 7, de 1 a 6. Eu vou ler, acompanhe aí na sua Bíblia. Agora, irmãos, vocês que conhecem a lei, não sabem que ela se aplica apenas enquanto a pessoa vive? Por exemplo, quando uma mulher se casa, a lei a une ao seu marido enquanto ele estiver vivo. No entanto, se ele morrer, as leis do casamento já não se aplicarão à mulher. Portanto, enquanto o marido estiver vivo, se ela se casar com outro homem, cometerá adultério. Mas se o marido morrer, ela ficará livre desta lei e não cometerá adultério ao se casar novamente. Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei quando morreram com Cristo. E agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Como resultado, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Quando éramos controlados pela natureza humana, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós, e a lei despertava esses desejos maus, que produziam uma colheita de obras pecaminosas, cujo resultado era a morte. Agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela e já não estamos presos a seu poder. Podemos servir a Deus não da maneira antiga, obedecendo à letra da lei, mas da maneira nova, vivendo no Espírito. Irmãos, é interessante aqui, por quê? Olha só. A impressão que dá, e Paulo trata sobre isso em outras cartas, inclusive, é que os irmãos que estavam acostumados com a lei de Moisés, né? Os judeus estavam acostumados com a lei de Moisés, e até os romanos, que Paulo está escrevendo para eles entendiam de lei. E uma das coisas que eles sabiam é que existia a lei de Moisés, que era a lei que Deus deu ao povo de Israel. Né? E o que acontece? Talvez algumas pessoas na igreja, o que estava acontecendo? Elas entendiam o seguinte, beleza, entendi, Paulo, eu fui salvo não porque obedeci à lei. Ele falou isso lá no capítulo 4. Eu não fui salvo por obedecer à lei, porque você já me mostrou que eu não conseguia. Né? A lei não me ajudou nisso. Na verdade, ela me mostrou o quanto eu sou pecador. Então, o Senhor Jesus me salvou. Só que aí, quando eu entro no processo de santificação, algumas pessoas estavam pensando assim, então o processo de santificação é pela lei. Eu preciso obedecer à lei para poder agradar a Deus. Então, eles
Até Paulo fala, inclusive lá nos Gálatas, ele fala assim, quem foi que enfeitiçou vocês? Vocês chegaram à fé pela graça e agora vocês querem viver pela lei? Então, as pessoas estavam cobrando umas das outras a obediência à lei como se fosse graus de espiritualidade e de santidade. Mas o apóstolo Paulo está falando, irmãos, mostrando. A lei já não tem mais essa força em nós. Porque a lei, ela veio para cumprir um papel. E a gente vai ver isso já já. Mas se a gente quiser seguir a lei, ou essa, ou qualquer outra, para dizer, olha como eu sou espiritual, o resultado disso é legalismo. Sabe o que é legalismo? Eu sigo essas leizinhas aqui, essas regrinhas aqui. Ó, eu cumpro todas, tá vendo como eu sou bom? Eu cumpro todas. Mas, na verdade, é muito mais profundo. E era isso que os fariseus tinham. Né? Jesus falou para eles como eles eram falsos, porque eles diziam que eles cumpriam toda a lei. Mas aí, se você for ver, quando Jesus mostra a profundidade da lei, né? Jesus vai muito além dos atos exteriores, das decisões, da prática, das obras. Os fariseus, eles ficavam só nas obras. Por exemplo, não adulterarás. Então eu não posso ter um relacionamento fora do casamento. Aí Jesus, quando ele está falando lá no Sermão do Monte, ele diz que a lei verdadeira, o padrão de Deus é muito mais profundo do que simplesmente isso. Ele está dizendo, não adulterarás significa, se você olhar com uma intenção impura, já adulterou no seu coração. Olha como isso é muito mais profundo do que uma regra. É algo que tem a ver com o meu relacionamento com Deus. É isso que a lei deveria me lembrar. Então, se eu quero ser legalista, eu crio uma série de regrinhas. Eu faço isso, faço aquilo outro. Mas, na verdade, o meu coração está longe. E é isso que Jesus fala. Né? Você me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E nós, hoje, então, somos chamados a pensar nisso. Né? Paulo está dizendo, você foi salvo? Não foi pela lei. Você foi salvo pela graça do Senhor. Você foi salvo pelo que Cristo fez. Não adianta você achar que você vai usar a lei para ser santo, que não vai resolver seu problema se o seu coração estiver distante do Senhor. Se as motivações do seu coração não estiverem buscando Ele. Então, por que coloquei a arma errada? Porque algumas pessoas achavam que a lei, então, era essa ferramenta, essa arma para essa guerra que eu vou conseguir fazer. Vou usar esta arma aqui, eu vou seguir as regrinhas e eu vou ser um cara mais santo. E o apóstolo Paulo vai mostrar para a gente, ele vai usar o exemplo aqui do casamento, né? Para mostrar assim, nós morremos para essa regra de cumprir, essa obrigatoriedade do cumprimento da lei. Em Cristo. Ele vai dar o exemplo do casamento, ele vai dizer que no casamento o marido e a esposa estão ligados num voto, num compromisso, numa aliança. Quando uma das partes morre, acabou a aliança. Aí essa pessoa pode assumir uma outra aliança, porque acabou, não tem mais. Não tem mais esse pacto. Ele vai dizer a mesma coisa, nós estávamos, ou o povo estava debaixo da lei, tentando cumpri-la e não conseguindo. Em Cristo, nós morremos com Cristo, nós nos unimos a Ele na sua morte. E que nós nos unimos a Ele na sua morte, nós morremos para a obrigatoriedade da lei. Existe um debate grande sobre essa questão da lei de Moisés, que parte dela nós somos obrigados a cumprir e qual parte nós não somos obrigados a cumprir, tá bom? Existem bons teólogos e pastores que defendem algumas pequenas diferenças aí entre uma e outra. Alguns vão dizer que as leis civis do Antigo Testamento, né, aquilo que era relacionado à vida do cotidiano lá, de trabalho, de cuidar da terra, isso aí nós não precisamos cumprir. Mas as leis morais, eles fazem essa separação entre leis morais de Deus, nós precisamos cumprir.
Alguns vão dizer que não, que na verdade toda a lei é uma coisa só, e ela mostrava a santidade de Deus. E nós em Cristo não somos mais obrigados a cumprir nada que Cristo não tenha dito novamente no Novo Testamento. E Cristo, ele cita, né? Cristo e os discípulos, os apóstolos, eles ensinam tudo e eles repetem muitas das coisas que existiam na lei de Moisés. Por exemplo, dos 10 mandamentos, pelo menos 9 são ditos outra vez pelos apóstolos ou por Jesus no Novo Testamento. Então, se eles citaram, sim, nós devemos cumprir. Mas não como regra, mas por entender o nosso relacionamento com Cristo agora, né? Mas independente disso, nós não estamos mais, Paulo está dizendo, nós não estamos debaixo mais da lei de Moisés. Nessa obrigatoriedade da lei, dessa forma. Nós morremos com Cristo, nós não estamos presos a ela. Por quê? Porque ela não é capaz de nos salvar, ela não é capaz de nos santificar. A arma está errada, é como se você estivesse na guerra, todo mundo usando metralhadora e você lá com o seu canivetezinho de brinquedo, sei lá, e é uma arma, mas é uma arma que não serve para o que você está precisando agora. Ela é inútil, ela não te ajuda. Talvez ela te ajude a abrir uma lata para descascar uma árvore, um pedacinho talvez, alguma coisa assim, mas ela não te ajuda na guerra de verdade contra o seu real inimigo, né? Então, essa é a ideia da arma errada. Porque qual é a ideia aqui? A lei mostra esse desejo de, pelo meu esforço, eu sou capaz de obedecer. Irmãos, o que isso faz em nós? Cria de nós orgulhosos. Eu sou capaz. Lembra quando Jesus se encontra com um jovem rico? E Jesus diz assim, você precisa obedecer à lei. E aí o jovem diz assim, mas esses mandamentos eu conheço desde a minha juventude, eu obedeço todos. Ele fala. Eu obedeço todos. Interessante, né? Aí Jesus diz para ele, então só te falta uma coisa, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Vem e segue-me. E o jovem vai embora triste, porque ele tinha muitas coisas, ele tinha muitas posses, ele tinha muito dinheiro. O que Jesus está mostrando é cumprir uma série de regrinhas, conforme os fariseus tinham colocado, ele aparentemente fazia, né? Ele dava o dízimo, ele guardava o sábado, ele fazia uma série de coisinhas de regrinhas, mas na verdade o coração dele não estava diante do Senhor. A vida dele não estava diante do Senhor, a vida dele estava nas coisas. Então ele se orgulhava de dizer, olha, eu faço isso aí. Eu não sei se você lembra quando Jesus falou sobre oração também, né? Tinha o fariseu e o publicano, eles estavam orando. E aí o fariseu foi orar e ele chegava para Deus e dizia, olha Deus, como eu sou bom. Eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho, dou o dízimo da pequena erva e de tudo que eu ganho eu dou o dízimo. Eu tenho guardado a tua lei. Obrigado porque eu não sou como esse publicano. Eu não sou que nem essas pessoas aí. E aí o outro publicano, Jesus disse que ele não conseguia nem erguer os olhos e ele batia no peito dizendo, eu sei que sou pecador, tem misericórdia de mim. E aí Jesus disse, qual dos dois foi para casa justificado? Irmãos, a busca por cumprir uma vida de santidade pela lei ou por regras, ela nos inflama o orgulho só. Ela nos enche de orgulho. Por isso que Paulo está dizendo, essa não é a arma certa na nossa batalha contra o pecado. Ela vai só nos fazer achar que a guerra está sob controle. Mas na verdade não está. Porque é muito mais profundo, né? E ele diz, não, nós não estamos mais presos a essa lei. Versículo 6. Agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela e não estamos presos a seu poder. Podemos servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo à letra da lei, mas de maneira nova, vivendo no Espírito. Esse texto aqui, do capítulo 7, ele vai falar sobre essa luta contra o pecado e o uso da lei, tá? No capítulo 8 é que a gente vai falar mais eficientemente em como lutar contra o pecado.
tá bom? Então, se você acha que você vai sair daqui já com uma resposta de como que eu faço isso, é no próximo capítulo. Aí você vem na próxima semana para ver o próximo capítulo. Mas hoje é o alerta para a gente perceber que nós temos uma guerra acontecendo e nós podemos estar usando a ferramenta errada, o instrumento errado, né? O versículo 1 disse: agora, irmãos, vocês que conhecem a lei, não sabem que ela se aplica apenas enquanto a pessoa vive? Então ele vai mostrar nós morremos com Cristo. Então nós estávamos presos a ela do jeito no passado, mas nós morremos com Cristo, então nós não somos mais presos a essa antiga forma. Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei quando morreram com Cristo e agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos, versículo 4. Essa ferramenta, essa arma não serve para a sua luta contra o pecado. Aí você vai se perguntar assim, que talvez seja a pergunta, né, dos leitores aqui. Versículo 7, dá uma olhadinha aí. Por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Então essa é uma pergunta clara. Peraí, então se a lei, ela serviu para mostrar o meu pecado, para me mostrar o quanto eu sou incapaz e pecador, então quer dizer que a lei de Deus ela é pecaminosa? E aí Paulo vai dizer, claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou o meu pecado. Eu jamais saberia o que é cobiçar é errado se a lei não dissesse, não cobice. Então, eu vou para o meu segundo ponto aqui. Nós estamos no processo de santificação. E nesse processo de santificação, nesse segundo conjunto, nós temos um instrumento útil. A lei, ela pode não ser a arma perfeita, mas ela é um instrumento que também é útil. Como eu falei do canivetezinho lá. Mas na verdade ela não é um canivetezinho. Ela é um espelho. Ela é um espelho que mostra que eu consigo olhar para mim mesmo e ver como eu estou. Ela me dá um pouco um check-out de mim. Ela me mostra mais ou menos como que eu estou. Quando o camarada está lá na guerra, e eu já assisti alguns filmes de guerra, eu até acho interessante alguns filmes de guerra, assim, filme, né? Filme é filme, né? E o camarada está lá no meio do mato, todo machucado, e eu me lembrei agora de uma cena fantástica do Rambo, de 1983, eu acho, sei lá. E ele estava lá todo machucado, no meio do mato, e ele pega lá uma agulha que ele tinha na faca, e uma linha, e ele taca fogo para esterilizar, e ele começa a costurar, a seco, assim, sem anestesia, sem nada, vai lá e começa a costurar o corte, né? Ele precisava de um espelhinho, eu não sei se ele tinha espelhinho, acho que ele estava usando a faca mesmo, não lembro. Mas é um espelho que mostra a realidade. Puxa vida, está sangrando aqui muito, eu preciso resolver esse problema. Eu preciso tapar esse buraco. Eu preciso dar um jeito, né? A lei, o apóstolo vai falar, é isso para nós. Nós descartamos ela e jogamos no lixo porque ela é pecaminosa? De forma nenhuma, é a lei de Deus, foi Deus que deu. Foi Deus quem mandou do próprio céu para o povo de Israel, para Moisés. Está lá, Deuteronômio, Levítico, está lá. É a palavra de Deus. Mas se nós não estamos presos a ela no sentido da obrigatoriedade de que ela vai nos fazer mais santos, pelo menos ela serve como instrumento para mostrar, olha só, o mínimo de padrão que Deus, como Deus lida com a questão do pecado. Né? Quando Deus dá as leis, lá em Deuteronômio e Levítico, ele dá as leis e diz, sejam santos porque eu sou santo. As leis é para apontar para a santidade de Deus. Ela mostra algumas coisas da santidade de Deus. Então a lei serve para me mostrar o quanto eu estou longe desse padrão pela minha própria força. Né? Então ele é um instrumento útil, sim. Vamos ler os versículos 7 em diante aí. Por acaso eu estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou o meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse, não cobice. Mas o pecado em mim,
usou esse mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de desejo cobiçoso. A partir do momento que surgiu não faça, eu tive vontade de fazer. Se não houvesse lei, o pecado não teria esse poder. Houve um tempo em que eu vivia sem lei. No entanto, quando tomei conhecimento do mandamento, o pecado ganhou vida e eu morri. Assim descobri que os mandamentos da lei, que deveriam trazer vida, trouxeram, em vez disso, morte. O pecado se aproveitou desses mandamentos e me enganou e fez uso deles para me matar. Isso, porém, só demonstra que a lei em si é santa e santos, justos e bons são seus mandamentos. Mas então, a lei de Deus, que é boa, foi responsável por minha morte? Claro que não. O pecado usou o que era bom para me condenar à morte. Vemos com isso como o pecado é terrível, usando os bons mandamentos de Deus para seus próprios fins perversos. Irmãos, aqui é interessante a gente ver o que Paulo está dizendo acerca da lei, né? Porque ele está dizendo, a lei é boa. Os mandamentos são bons, justos e santos, ele fala aqui. Cada um deles. Mas qual é o propósito e como é que esse instrumento serve? Serve para mostrar, olha como eu não consigo alcançar o padrão de Deus. Eu não consigo esse mínimo. Imagina aquele padrão de Deus onde Jesus disse, vocês dizem, não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer um que chamar seu irmão de tolo, já o matou em seu coração. Percebe como a coisa é muito mais profunda no padrão de Deus? Como a lei ela é superficial e nem a lei, sendo superficial, a gente consegue alcançá-la. Mas então para que ela serve? Para me mostrar como eu não consigo. Eu tenho um espelho que mostra essa minha incapacidade, que mostra os meus machucados, que mostram as minhas feridas de guerra. A lei tem esse propósito para nós aqui, hoje. Ela continua sendo ótima para a gente perceber, assim. Né? É interessante o que ele diz aqui. Ele volta lá para o Jardim do Éden. Havia várias frutas, provavelmente legumes, verduras lá no jardim. E Deus disse, você pode cultivar, pode aproveitar, se delicia em tudo isso aqui que tem aqui. Fica à vontade. Mas dessa árvore aqui você não pode comer. Provavelmente, quando Adão foi contar para Eva, ele falou, Eva, não chega nem perto dessa árvore. Não pode nem tocar nela, tá? Fica longe, para não correr o risco. Porque quando Eva fala para Satanás, ela fala que nós não podemos nem tocar na fruta, né? no fruto daquela árvore. Porque no dia que a gente fizer isso, a gente vai morrer. Mas é interessante porque aí Satanás dá um toque, né? Ele fala assim, isso é bem assim não, fica tranquilo. Deus sabe que o dia que você comer isso aí, você vai ser como Deus. Você vai conhecer o bem e o mal. E aí isso surgiu, incitou no coração deles essa cobiça. Não pode, mas eu quero. É engraçado que o texto fala, né? Eles viram que o fruto era bonito, parecia saboroso e tinha a função, a possibilidade de dar um conhecimento maior para eles. Um poder parecido com o de Deus. Então eles desejaram aquilo. E eles comeram. Né? E é interessante que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que a lei faz isso com a gente. O pecado está ali. Mas a lei mostra para a gente que o pecado está ali. Não faça, aí que eu quero fazer. Por quê? Não é porque eu tive vontade, mas é porque a lei me mostra como eu sou rebelde. Essa é a minha tendência para a rebelião. Então, ele é útil? Ele é útil. É útil para me mostrar. Né? E é interessante no versículo 9, ele diz assim, houve um tempo em que eu vivia sem lei. Tipo assim, o apóstolo Paulo era judeu, tá? Ele seguia a lei. Desde criancinha ele fala.
Mas ele fala, houve um tempo em que eu vivia sem lei. No entanto, quando eu tomei conhecimento do mandamento, o pecado ganhou vida e eu morri. Assim descobri que os mandamentos da lei que deveriam trazer vida, trouxeram em vez disso morte. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele achava que se ele cumprisse a lei, e ele achava que ele cumpria, ele estava vivo. Mas na verdade ele estava vivendo nessa ignorância que a maioria das pessoas hoje vive, achando que se ela for boazinha, se ela fizer tudo certinho, ela vai ser salva. Mas o apóstolo Paulo diz que isso não aconteceu. Quando eu tomei conhecimento, quando o Senhor me abriu os olhos para que eu era incapaz de cumprir a lei foi um atestado de óbito. A lei foi uma declaração de que eu estou morto. Eu não consigo. Ele chegou a essa consciência. É isso que ele está dizendo. É bem interessante. Ele tomou consciência, né? No versículo 9 diz, houve um tempo em que eu vivia sem a lei. No entanto, quando eu tomei conhecimento do mandamento, o pecado ganhou vida e eu morri. Eu descobri isso, eu descobri que eu estava morto, descobri que os mandamentos da lei, que deveriam trazer vida, trouxeram em vez disso morte. Isso aconteceu com você também. Eu espero. Que no passado, quando você estava sem Cristo, sem crer em Cristo, no Evangelho de Jesus Cristo, você achava que era só viver, você vivia. Você não ligava para esse negócio de pecado. É claro, nenhum de nós aqui, eu acredito, foi tão assim, como eu vou dizer, sem limites. Ah, roubar tudo bem, matar tudo bem. Acho que nenhum de nós foi assim. Mas ao mesmo tempo, você vivia como se, eu vivo e está tudo certo, eu procuro fazer tudo certinho e está tudo bem. Eu sou uma boa pessoa. Acho que Deus vai olhar para mim e vai, é uma boa pessoa. Tem uns defeitinhos aqui e ali, mas quem não tem? Né? E um dia você foi despertado para o fato de que sem Cristo, a palavra de Deus trouxe isso para você, de que sem Cristo, se você não crê no que Jesus Cristo fez, a melhor pessoa que existe neste mundo, sem Cristo, está condenada por causa dos seus pecados. O apóstolo Paulo gastou os primeiros 3 capítulos falando para a gente isso. Que se não for pela fé naquilo que Cristo fez, em quem Ele é e naquilo que Ele fez, não importa se a pessoa é aquele serial killer que pica as pessoas em pedacinho e espalha por vários cantos, ou se é aquela pessoa que parece boazinha, que ajuda os pobres, que doa roupa na época do inverno, que doa cestas básicas, que ajuda. Sem Cristo, tudo o que ela faz manchada pelo pecado. E o pecado é o problema de sermos condenados. É por isso que somos condenados. Um dia, o Senhor Jesus abriu o seu entendimento para isso. E você percebeu, eu não sou capaz. Eu estava morto. Você lê os textos que dizia que sem Cristo você está debaixo da ira de Deus. E você entendeu, eu estava morto. Eu não conseguia cumprir isso. E aí me mostrou que eu estava morto e eu precisava desesperadamente de Cristo para ser salvo. Né? Foi quando você se encontrou com Jesus Cristo, foi quando você creu em Jesus e você foi salvo. Então a lei mostra, a lei não tem essa função, esse poder. Por acaso estou dizendo que a lei é pecaminosa? Ele falou lá. Claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou o meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse não cobisse. Mas então a lei que é boa foi responsável por minha morte? Claro que não. O pecado usou o que era bom para me condenar à morte. Vemos com isso como o pecado é terrível, usando os bons mandamentos de Deus para os seus próprios fins perversos. O apóstolo Paulo coloca aqui o pecado como se fosse uma outra pessoa que vive dentro de mim, né? Essa ideia, ele faz essa ideia de personificar o pecado. Ele fala como se o pecado fosse uma pessoa que vive dentro de mim. Mas o pecado é algo que está em mim. Isso é natural de mim, tá? De cada um de nós. Então, o pecado em nós, ele é tão terrível que ele distorce, inclusive, as coisas boas de Deus. Você pode olhar, talvez para alguma situação boa
da vida e você não conseguir ver essa coisa boa da vida, porque você está com o coração talvez tão amargurado, tão reclamando de tudo, que você não consegue ver, então você distorce aquela coisa boa de Deus e transforma em alguma coisa ruim. Esse é o pecado, ele é terrível. Por isso que essa guerra, ela é constante. Porque é o tempo todo essa luta interior do pecado em mim, tentando distorcer a bondade de Deus, tentando distorcer a beleza de Deus. E aí eu quero ir para o meu último ponto, que é o final do capítulo. Existe uma atitude necessária, irmãos, na guerra, no processo de santificação. Uma atitude nossa que é necessária. Não sei se você sabe, mas na luta, na guerra, o soldado, ele precisa estar atento. Ele precisa estar vigilante. Ele não pode ficar dormindo, sonolento lá. Não dá. Porque se ele ficar assim, ele vai ser pego, ou ele vai ser levado, ou ele vai ser morto. Ele não fica assim, distraído, olha que bonitinha essa árvore. Ele não fica assim. Ele fica atento, se ele ouve um barulho, ele vai ver se é passos de pessoas chegando perto. Será que é o inimigo? Se ele ouve um galho quebrando, ele vai ficar atento. Se ele ouve tiros à distância, ele começa a se preocupar. Peraí, será que é isso mesmo? Ele vai se esconder, ele vai se proteger, de forma que ele tenha uma posição que ele possa se proteger. A luta contra o pecado precisa ser a mesma coisa. Eu preciso estar atento, vigilante, ao perceber aquilo que pode me levar ao pecado. Eu preciso estar atento. Essa é a ideia da guerra contra o pecado. Então, existe uma atitude necessária. Que atitude é essa? Existe a luta. Esse é um lado. E existe a esperança. É o que Paulo vai falar aqui. Eu preciso estar nessa luta com a esperança de que eu não consigo sozinho, mas eu tenho suporte que vem de fora. Eu tenho como conseguir, por causa do suporte que vem de fora. E que isso vai acabar. Isso vai ter fim, isso tem fim. Daqui a pouco acaba, essa luta acaba. Eu preciso estar com essa atitude necessária na minha vida aqui na guerra. Vamos dar uma olhada nos versículos 14 em diante. Olha essa luta acontecendo, vê se você consegue se identificar com esse texto, tá bom? Diz assim, olha só. O problema não está na lei, pois a lei ela é espiritual e boa. Isto é, veio de Deus, ela é espiritual e ela é boa. O problema está em mim, pois eu sou humano, vendido ao pecado. A NVT colocou escravo do pecado, mas a tradução normal, correta seria eu fui vendido ao pecado, né? Essa ideia de que eu estou cedendo ao pecado. Versículo 15. Eu não entendo a mim mesmo. Você consegue imaginar Paulo pensando isso? É que a gente imagina Paulo um herói, né? Um cara firme, vibrante, que está lá cumprindo as escrituras, ele exorta, ele escreve cartas duras falando sobre a luta contra o pecado, e ele diz, eu não entendo a mim mesmo, pois eu quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, eu faço aquilo que eu odeio. Versículo 16. Mas eu sei o que eu faço é errado. Isso eu mostro que eu concordo que a lei é boa, se eu sei que aquilo que eu estou fazendo que é errado. Então eu concordo que a lei é boa. Versículo 17. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim, o mal que habita em mim. É o livro que eu falei para vocês. O pecado que habita em mim. Versículo 18. E eu sei que em mim, isto é, na minha natureza humana, na minha carne, na minha natureza pecaminosa, não há nada de bom. Pois quero fazer o que é certo, mas eu não consigo. Quero fazer o bem, mas eu não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim eu faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, eu descobri esta lei na minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo
que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim e está em guerra contra a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável! Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Irmãos, não sei se você consegue se identificar com a angústia do apóstolo Paulo. Essa é a guerra que todos cristãos vivem enquanto estamos nessa terra. Pelo menos aqueles que estão lutando contra o pecado, né? Tem uns que talvez não estejam lutando contra o pecado, eles estão simplesmente vivendo. Mas nós que estamos lutando contra o pecado, que entendemos que o pecado ofende a Deus, que ele falou isso no capítulo 6, ele vai dizer, existe uma luta, uma guerra constante acontecendo dentro de mim o tempo todo. Eu sei o que é certo, eu sei o que honra a Deus, eu quero fazer isso, mas não faço. Eu sei que isso é errado, eu sei que isso é ruim, eu sei que isso ofende a Deus, mas eu faço. Esse mal que habita dentro de mim, na minha natureza. Lembra que nós falamos sobre isso lá no capítulo 6? Que nós não somos mais escravos no sentido de obrigados a obedecer ao pecado. Mas o pecado vem e ele diz, isso aí é bom, faz. E nós fazemos. Porque nós desejamos aquilo que o pecado está oferecendo. Parece que vai ser bom. Parece que vai ser gostoso. Né? Então nós estamos... a gente poderia fazer, mas a gente não faz. A gente se deixa levar por esse desejo pecaminoso que está lutando na minha mente, no meu coração. Com a minha mente eu sei o que eu devo fazer, mas eu não faço. Pode pensar nos seus pecados, nos mais comuns, naqueles mais rotineiros, aquele que a gente faz sempre, naquele que você faz sempre. Pensa neles. Eu sei que é errado, mas eu ainda vou lá e faço. Senhor, me perdoa, passa uns dias, vou lá e faço de novo. Eu sou vendido a isso, eu me sinto fraco, né? É igual a gente vê aí nos vídeos e tudo, né? Eu sei que comer doce demais faz mal, mas eu como. Eu sei que tomar refrigerante faz mal, mas eu tomo. Eu sei que ficar no celular o tempo todo, ou no passado era ficar na televisão o tempo todo faz mal, mas eu fico. Né? Essa decisão que eu acabo tomando ou simplesmente me deixando levar pelos meus desejos mais profundos. Miserável homem que eu sou. Quem me libertará? Quem me livrará desse corpo sujeito à morte? Porque enquanto eu estiver aqui na terra, irmãos, existe uma guerra acontecendo dentro de mim. Né? Descobri, versículo 21, esta lei é minha vida, que quando quero fazer o que é certo, percebo o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente. Essa é a luta constante do cristão. Mas aí, a ideia que Paulo está dizendo eu sei que isso existe, então eu não desisto. Eu continuo buscando. Né? Ele vai dizer o seguinte, no versículo 25, a resposta. A resposta é, graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo. Porque ele vai dizer assim, quem me libertará desse corpo mortal, desse corpo sujeito à morte? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. E aí, se você olhar o versículo 1 do capítulo 8, que eu vou ver na semana que vem, se Deus permitir, ele vai continuar descrevendo isso aqui. Ele vai falar o seguinte, olha só. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá a vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Aí ele vai falar para a gente, então, dessa esperança. Mas ele termina o capítulo 7 falando que existe essa esperança.
Por mais que a lei era uma arma que não serve, essa ideia de querer fazer pelo meu esforço, é uma arma que não serve para a ideia da santificação. A segunda coisa é, mas ela me mostra quanto eu sou falho. E aí ele vai falar que a minha atitude, eu preciso continuar lutando, eu preciso continuar tendo esperança de que um dia vai dar certo. Mas ele deu já um indício lá atrás, no capítulo 7, ele disse, aqui no versículo 6, ele falou o seguinte, ó, agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela e já não estamos presos a seu poder. Podemos servir a Deus não da maneira antiga, do jeito que a gente acha, fazendo pelo nosso próprio esforço, obedecendo à letra da lei, mas da maneira nova, vivendo no Espírito. E aí no capítulo 8, ele vai entrar falando sobre a vida no Espírito, então. Como é essa vida que luta contra o pecado. Mas ainda assim, irmãos, esse capítulo 7 está aqui, e ele está aqui de propósito, para a gente lembrar que essa guerra continua existindo, ela vai continuar por toda a nossa vida, até que a gente encontre com Cristo. Tá? E como a gente faz? Algumas coisas... eu coloquei o texto aqui, né? Eu já li esse texto para vocês. O que eu aprendo com isso? Eu coloquei isso, os 3 pontos que a gente falou, que eu quero que você reflita sobre isso. A arma errada, qual é? Não é pelo meu esforço. Nós estamos em guerra, nós estamos no processo de santificação, né, que eu coloquei ali para vocês. Nós estamos no processo de santificação, estamos em guerra. Mas cuidado para tentar usar a arma errada. A arma errada é qualquer coisa que eu diga, eu sou capaz de fazer pelo meu próprio esforço sozinho. Tá? Isso você não vai conseguir. Segunda coisa, ao mesmo tempo é um instrumento útil, porque ela me mostra que eu não sou capaz. Tanto a lei, quanto essas nossas atitudes de fazer só pela nossa própria força. Ela mostra que eu sou incapaz, porque eu estou falando que eu vou lutar e eu peco. É engraçado que, eu até já falei isso para vocês uma época, que lá no começo, né, da minha conversão, eu lembro de pecar, né, e eu falar para Deus, Deus me perdoa, por favor me perdoa, eu juro que eu não faço mais. Como se Deus fosse me perdoar porque eu jurei que não vou fazer mais. Como se Ele me perdoasse sabendo que você não sabe o que você está falando. Né? Virou a curva, eu pequei de novo. E não é isso. Mas ela me mostra como eu sou incapaz. Né? Só que a minha atitude precisa ser necessária, ela existe, essa atitude precisa existir em mim hoje, que é a luta constante. E a esperança de que há solução. Eu queria destacar 2 coisas que eu, olhando para o texto, né? Uma delas é, a lei não foi criada para salvar, irmãos. A lei de Deus, a lei do Antigo Testamento, ela não foi criada para salvar ninguém. Mas ela também não foi criada para condenar ninguém. Ela foi criada para mostrar que nós temos um padrão de rebeldia contra Deus. Nós temos esse padrão em nós. Hoje, uma luta constante que mostra o quanto nós ofendemos a Deus. Então a lei mostra a minha pecaminosidade. Né? E aí uma segunda coisa que eu olho para isso tudo, que o apóstolo fala da luta dele, da guerra, é a atitude de vigilância. Entre parênteses, dependência. Eu preciso estar atento. E aí, diante disso, eu preciso falar mais com Deus, então. Eu preciso conversar mais com Deus enquanto eu estou atento. Estou percebendo, olha, tem algumas atitudes que eu faço com maior frequência. Eu preciso falar com Deus sobre elas. Eu preciso estar atento a isso. Então, é aquela atitude da guerra, de vigilância, um barulho aqui, uma situação perigosa aqui. A mesma coisa, eu preciso estar assim vigilante na minha vida, na luta contra o pecado. Né? Um barulho aqui, uma tendência minha, pessoal aqui, um pensamento que me veio, uma ideia que surgiu, eu preciso estar atento a isso e colocá-lo diante do Senhor. Depender dele. Né? Então, olhando para esse texto, a gente vê isso. E eu quero, só para finalizar, para a semana, 2 coisas simples. 2 blocos de coisas simples. A primeira é, eu vou sugerir para você
copiar numa folha de papel, do jeito que você achar que deve. Não precisa ser um negócio bonitinho. Mas você copiar o versículo 17 do capítulo 1 de Romanos, que diz: as boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele. O que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Eu vou pedir para você copiar isso numa folha. Você pode jogar ela fora depois. Tá? Você não precisa guardar ela não precisa trazer, não precisa moldurar. Pode se quiser, mas não precisa. Só quero que você copie num caderno, num papel qualquer. E depois você medite sobre ele. Existem algumas coisas interessantes para você pensar. Ele está falando do quê? As boas novas, o Evangelho. O que é o Evangelho? Né? Aí ele vai dizer, o Evangelho faz alguma coisa, ele revela alguma coisa. E o que ele revela? Ele revela o modo como Deus faz alguma coisa. O modo como Deus nos declara justos. O que Deus faz para que nós possamos ser considerados justos? Então, medita sobre isso. Ele fala aqui do começo ao fim, do começo ao fim. Então, desde o processo de me salvar até a minha caminhada de santificação nesta vida, do começo ao fim, é algo que se dá pela fé. E a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Mas copia o texto, medita no texto um pouco, reflete, pega um dia lá para você fazer isso, pensa sobre ele. Uma segunda coisa que eu vou convidar você a fazer é a ideia de confiança e vigilância, né, que eu acabei de falar no ponto anterior. Irmãos, eu preciso confiar que Deus se importa com a minha vida. E Ele me chama à minha parte, que é vigiar. Então eu faço a minha parte, que é vigiar, estar atento. Mas eu me coloco diante do Senhor, confiando que Ele vai me ajudar a vencer essas batalhas. Uma de cada vez. Um ponto de cada vez, uma coisa de cada vez. Então, exercitar isso. Fala com o Senhor sobre isso. Senhor, me ajuda a estar vigilante. Me ajuda a confiar mais no Senhor. Então, esse é o desafio para nós, para a semana, ao pensar nesse texto e sermos transformados pela palavra do Senhor. Amém? Vamos orar, que o Senhor possa nos ajudar.